Para mais uma aula agora de estequiometria, a gente vai falar do volume molar. E o que danado é o volume molar? É o que o nome está dizendo, gente. Não tem muito mistério. Volume molar é o seguinte, é o volume ocupado por mol. Normalmente a notação de volume molar a gente vai usar muito quando a gente vai falar... Na verdade, a gente só vai usar quando for falar de gases. Ou seja, sempre que a gente se referir à substância como um gás, o volume molar pode ser algo que você pode utilizar muito, muito, muito. Existe um valor meio, vamos assim, um padrão que se utiliza muito nas questões, que é o volume de um gás nas CNTP. E o que é essa CNTP? Gente, a CNTP é quando um gás está a 0 graus Celsius, que a gente também pode dizer que isso aqui é o 273 Kelvin, ou quando esse gás está a 1 atm. Quando esse gás está a 1 atm. E isso é uma condição normal, temperatura e pressão. Não sei aonde. Onde é que é normal 0 grau? Talvez até na Antártida ou em algum lugar assim. Mas é isso aqui. Então, quando você tiver um sistema que ele está a 273 Kelvin em 1 atm, esse gás ele vai ter um volume molar de 22,4 litros. Ou seja, cada mol vai ocupar 22,4 litros. Então, essa é uma grandeza que você tem que ter muito clara na sua mente, assim, no seu coração, para que você consiga trabalhar sempre com ela. Até porque, se você for precisar fazer uma mudança, professor, e se as condições não tiverem dentro do que se pede na CNTP, ou seja, se as temperaturas ou a pressão for diferente, como é que eu descubro o volume? É só você utilizar a lei geral dos gases. P1, V1, T1, P2, V2, T2. E aí no P1, V1, T1, tu coloca as condições da CNTP, ou seja, 1 atm, o volume da CNTP e 273 Kelvin. E aqui no P2 tu coloca as condições da questão, que estão te dando pressão diferente, volume diferente, temperatura diferente. E aí tu vai descobrir qual é o novo volume, ou a nova pressão, ou a nova temperatura. Esse é um caminho. O outro caminho a gente vai ver mais à frente. Tranquilo? Então vamos resolver uma questão nesse momento para que você entenda como é que a gente aplica o volume molar nas questões e como é que ele normalmente é cobrado. Normalmente, o volume molar ele é cobrado quando você precisa ou fazer uma transformação de unidade, trazer alguma coisa que está em um volume para mol para você conseguir trabalhar, ou para fazer conversões de unidades diversas. Tá? Então, sempre que você precisar fazer uma conversão de um gás para massa ou de um gás para número de mol, você vai ter que passar pelo volume molar. Isso é fato. Tranquilo? Então vamos ver essa questão aqui. Uma residência consumiu no ano 2019, entre os meses de janeiro e março, 1,6 kg de gás natural. O volume consumido em metros cúbicos, medido na CNTP, considerando o gás natural como metano puro, é de quanto? Ou seja, essa questão quer saber qual o volume consumido em metros cúbicos e ele deu o gás que você consumiu em massa. Então, para você transformar de massa para volume, se você não tem a densidade, é usando o quê? O volume molar. Tranquilo? Então a gente vai precisar descobrir quantos mols de gás eu tenho para depois transformar de mol para volume. Joinha? Simples assim. Então a primeira parte é descobrir o número de mol, beleza? Descobrir o número de mols. Como é que a gente vai fazer isso? Determinando inicialmente, o primeiro passo é determinar a massa molar do CH4. O CH4 ela é uma molécula que tem um carbono e 4 hidrogênios. E a gente viu na aula passada, nas aulas anteriores, que a massa molar ela pode ser, ela é o mesmo valor da massa molecular, mas com uma unidade diferente. Então a gente calcula a massa molar e depois a gente troca a unidade. Simples assim. Então vamos lá. Se eu tenho aqui a massa molecular do CH4, beleza? CH4 eu tenho um carbono, então eu tenho 1 vezes 12 mais 4 vezes 1. Por que 4 vezes 1? Porque eu tenho 4 hidrogênios e cada hidrogênio pesa 1. 1 vezes 12 porque eu tenho um carbono e eu tenho a massa do carbono igual a 12. Gente, lembra que eu falei, não precisa decorar. Isso vai estar sempre na sua questão. Feito isso, você vai ter o quê? Isso aqui vai dar 16U. A massa molar é esse mesmo valor, só que em grama por mol. Ou seja, a massa molar do CH4 é 16 gramas por mol. Tranquilo? Se a massa do CH4 é 16 gramas por mol, quantos mols eu tenho em 1,6 kg? Simples assim. 1,6 kg, que a gente não vai poder usar quilo porque a massa molar está em grama. Isso vai corresponder ao quê?
a 1.600 gramas, joia? E você vai ter aqui, acompanha com o tio Fi. Se você tem 1.600 gramas, isso aqui são quantos mols? Vou descobrir. Mas eu sei que 16 gramas é 1 mol. Fazendo aqui meio pelos extremos, regra de 3, você vai ter que o número de mol, x, é igual a 100 mol. Beleza? Tranquilo? Descobrimos o número de mol. Agora, a gente vai calcular o volume, parte 2. Descobrir o volume. Como é que eu descubro o volume? Simples demais. Se eu sei que 1 mol, e aqui está dizendo que não é CNTP, e o volume molar é 22,4, se eu tenho 1 mol, eu sei que 1 mol é 22,4 litros. Tá safe? Então vamos lá. Se eu tenho 100 mol, eu vou ter quanto? X litros. Perdão, X litros. Joinha? Então, X litros, isso aqui vai dar quanto? X vai ser igual a 2.240 litros, fazendo as continhas aí bem rapidinho. Tá claro isso? Beleza. Só que a questão é que você deu o volume em metro cúbico. E a gente sabe que 1.000 litros, a gente já viu isso na aula anterior, que 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Aí, se você tem 1.000 litros vale 1 metro cúbico e você tem 2.240 litros, você vai ter quantos metros cúbicos? X metros cúbicos. Então, X vai ser igual ao quê? A 2,24 metro cúbico. Resposta letra A. Eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta o vídeo, dá pause. Mas você percebeu que tudo é meio que converter a unidade utilizando a regra de 3. Esse é o pulo do gato da estequiometria. Todas as relações são proporcionais. Então tudo vai se resumir meio que sempre numa regra de 3. Sacou? Tá percebendo? Então vamos adiante que ainda tem muita coisa para ver.